E parábola é um negócio sensacional. A primeira aula, quem deve ter feito foi o pastor? A aula número 1 da revista, a primeira aula dessa revista. Foi. Nem sei que foi isso. Você lembra? A primeira aula é aquela que explicou, né, o que é parábola e tal, então é... Foi o Evivaldo. Não. Então, baixo. Então, as parábolas... Pode sentar mais pra frente também, né? É, verdade. Tira essa mochila aqui. Senta do lado do pastor, o pastor não morde. Pastor não é alemão, hein? Pastor não morde. Bom, parábolas é um método de ensino que Jesus usava que te dá a facilidade de você guardar as lições. Então, é muito mais fácil decorar uma parábola do que um sermão, por exemplo. Porque a ideia é decorar a história da parábola. Então o pastor Sérgio contou, nem precisa a gente reler muitas vezes, né? Que um homem tinha 2 filhos, chamou os filhos para trabalhar, um falou que iria e não foi, o outro falou que não iria e depois foi. Acabou a história. Você decora a história muito fácil. E essa história, ela te leva a pensar o que isso significa para a minha vida. O que isso significa? A parábola, então, é uma história que você acaba decorando com facilidade. É uma história que te leva a refletir. Se vocês observarem, a maioria das parábolas Jesus não explica o que significa. Não é isso? Se não me engano, são apenas 2 parábolas que Jesus explicou o significado. A maioria ele não explica, porque ele quer que as pessoas pensem o que isso significa. É fácil de ser recontada, de ser relembrada, e ela tem mais uma questão importante. Quando você vê algo parecido com a parábola, você se lembra dela. Quando você na sua casa, você manda o seu filho trabalhar, ou fazer alguma atividade para você, e você olha e ele esqueceu de fazer, você se lembra da parábola de Jesus, por exemplo, né? Ou quando você está passando, porque Jesus contava as histórias, né, de acordo com o contexto da época, a vida das pessoas, a sociedade das pessoas. Cotidiano. Né? Então, a gente às vezes, devido ao nosso cotidiano ser outro, às vezes a gente não tem a mesma facilidade porque o nosso tipo de trabalho é outro. Né? Jesus não fala do mecânico, porque naquela época não tinha carros. Né? Então, Jesus ele vai usar os tipos de trabalho, a vida, a dinâmica das pessoas, que elas viam cotidianamente. Então, quando Jesus fala dos campos que estão prontos para a ceifa, todas as vezes no ano que um discípulo passasse para trabalhar e visse os campos brancos, ele ia lembrar do que Jesus falou. Então, quando alguém visse, né, alguém carregando uma cruz para ir ser executado, ia lembrar o que Jesus disse: tome a sua cruz e siga. Então, os ensinamentos de Jesus, ele busca esses paralelos, porque além de ser fácil de você decorar, além de ser fácil de você te extinguir a pensar o que isso significa, você do nada vai lembrar dela quando você vê algo do seu cotidiano. Quando você chega em casa e vê a sua mulher fazendo pão, amassando a massa, você vai lembrar que o reino de Deus é semelhante a uma mulher que esconde 3 medidas de farinha na massa até que ela cresça. Esse é o reino de Deus. Isso acontecia toda semana. Né? Então essa é uma prática de Jesus muito interessante, e essa prática de Jesus ela é acrescentada de exageros que a gente não percebe. Esses exageros na verdade são coisas engraçadas, gracejos, né? Coisas que você olhava e falava assim: pô, mas Jesus contou a história, mas deu uma bela história de pescador, entre aspas, né? Que era algo que tornava engraçado e fazia você pensar. Por exemplo, quando ele diz que a mulher esconde 3 medidas de farinha numa massa de pão, é mais ou menos como falasse que a sua esposa vai fazer um bolo e colocou 3 quilos de fermento no bolo. A gente não percebe porque a nossa linguagem é outra, né? Mas Jesus usou um exagero. Isso chama atenção. O quê? A mulher colocou 3 quilos de fermento no bolo, né?
Algo do tipo. Ou, quando fala que vai despedaçar o servo e depois ele vai ser preso, mas se ele foi partido ao meio, como ele é preso depois? Então são coisas que Jesus conta que o pessoal olha, tem um tom curioso ou engraçado, mas que ajuda a chamar a atenção e a lembrar também. Mas o fato é que essa distância cultural, espacial e temporal, ela acaba sendo um pouco de bloqueio para nós compreendermos perfeitamente as parábolas, né? A lição principal, a gente não tem nenhuma dificuldade. Mas quanto mais você conhecer da cultura de Israel, principalmente daquela época, melhor você vai entender o que Jesus queria dizer. E essas duas parábolas que eu vou apresentar é um exemplo da dificuldade que nós temos para compreender algumas coisas sem conhecer um pouco da história ou da sociedade judaica. Bom, então a primeira parábola é a parábola das 10 virgens, né? Então, parábola das 10 virgens. Então vamos pegar aqui a revista. Olha só, a lição número 11. Despertemos para a vinda do grande rei. O pastor, o irmão Anivaldo, ele já pegou a parábola que está dentro do sermão escatológico, né? Então nós vamos ver que agora essas parábolas são parábolas escatológicas. Às vezes a gente acha que a escatologia está restrita ao Apocalipse. Não é verdade, né? Então tudo aquilo que está falando dos tempos do fim, das questões tanto da volta de Jesus, o anticristo, o grande julgamento, né? Tudo isso é escatológico e está espalhado por toda a Bíblia. Porque tem pessoas que acham que escatologia seria só o Apocalipse, mas não é. Porque o Apocalipse, a maior parte dele é escatológico, mas Jesus também tem a sua escatologia, né? E aqui nós temos 3 parábolas pelo menos, que o Mivaldo já trabalhou, e essas duas estão dentro de um pensamento que vai remeter à volta de Jesus. Então, primeiro vamos ao texto áureo, tá? Vigiai. Já perguntaram aqui hoje o que é vigiar. O que é vigiar? E vigiar é o que mesmo que alguém respondeu? É estar atento. Presta atenção. Vigiai. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Então aqui está dando um motivo de estar vigilante. Então nós temos aqui, vigiai, e nós temos o motivo de vigiar. Por que tem que estar vigilante? Vocês já ouviram no metrô, quando alguém fala, aquela voz vinda do céu fala para você segurar sua bolsa, não é verdade? Tem uma voz que vem lá do alto e fala: senhores passageiros, segure as suas bolsas com muita atenção, por causa de roubo. Não tem lá uma voz que fala, né? Eu estava lá no metrô, a voz assim, olhando assim, não. Então, vigiar por quê? Ela está falando para você ficar atento, por causa de ladrão, né? Então você tem que vigiar, tem algum motivo para estar vigilante. Quando a Bíblia diz vigiar, mas por que tem que vigiar? Vigiar está prestando atenção, está atento. E a Bíblia vai dar a resposta, que vigiai, porque não sabeis a hora, porque a gente desconhece vou colocar momento, o momento do retorno de Jesus. Então esse é o motivo que a Bíblia dá para vigiar. Vigiai. Você poderia perguntar: Jesus, por que vigiai? Porque vocês não sabem o momento que eu vou voltar. Esse é o motivo de vigiar. Pergunto: a volta de Jesus vai nos pegar desprevenidos? Sim ou não? Não. A gente não sabe a hora que ele volta. Então vai nos pegar desprevenido? Sim ou não? Não. É dividido. A volta de Jesus será como um ladrão? Sim. Está na Bíblia isso? Tá ou não? Viu? O ladrão, ele vem a hora que a pessoa sabe? Não. Então a volta de Jesus
ela vai nos pegar desprevenidos, sim ou não? Sim. Depende. Quem vigia vai ser pego desprevenido? Não. Mesmo sem saber a hora. Você está agarrando a sua bolsa no metrô. Você sabe a hora que alguém vai tentar te roubar? Não. Mas se alguém aparecer, você está desprevenido? Não, porque você está atento. Então está escrito no livro de Tessalonicenses. Nem separei aqui, mas abre aí comigo. Deixa eu ver se a memória não falha. 2 Tessalonicenses capítulo 5. 2 Tessalonicenses. Está depois de 1 Tessalonicenses. Desculpa, é primeiro mesmo. 1 capítulo 5. 1 Tessalonicenses capítulo 5. Versículo 4. Quem vai ler? É primeiro, tá? 1 capítulo 5, versículo 4. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 4. Quem encontrou? Sim. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Ok, tá bom, né? Olha, nos versículos anteriores está falando que... Olha o versículo 2. Zé, você que estava lendo, leia o 2 por gentileza. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Olha só, ele diz, vocês já sabem que o dia do Senhor vem como um ladrão. Mas no versículo 4 ele diz, mas vocês não estão em trevas para que esse dia nos surpreenda como um ladrão. Então a volta do Senhor deve ser uma surpresa para quem não está vigiando, para quem não está preparado. Mas ele não deve ser uma surpresa para quem está preparado. Porque imagina, se Jesus volta hoje, você fala, nossa, Jesus voltou, eu nem sabia que ele ia voltar. Esse é o cara despreparado, né? O cara preparado, Jesus voltou, sabia que qualquer hora, não sabia quando, mas sabia que ele iria voltar. Lá na Rússia voltou, camarada. Certo? Bom, verdade prática. Jesus pode voltar a qualquer momento, por isso temos que estar preparados. Jesus pode voltar a qualquer momento, por isso nós temos que estar preparados. Que momento? Pode ser hoje. Nós estamos esperando almoçar, talvez nem vai dar tempo. Mas diz a Bíblia que tem um banquete lá. Depois a gente deixa esse, né? Se alguém ficar, vai sobrar comida? Mas lá tem um banquete também, né? Tá bom. Vamos lá. A leitura bíblica, tá? Eu quero que os irmãos prestem atenção, porque eu vou explicar duas parábolas, das 10 virgens e a dos talentos. E uma está depois da outra, né? Está na sequência. Então, vamos fazer a leitura aqui usando a revista mesmo, tá? Então o reino dos céus será semelhante. Estou lendo e fazendo alguns apontamentos. Mateus 25, versículo 1. Né? Mateus 25. Uma coisa que eu quero observar é que um dos temas mais recorrentes de Jesus é o reino de Deus, o reino dos céus, tá? Vou colocar reino de Deus, reino dos céus. Só que você não encontra em Jesus uma definição do que é reino de Deus. Nós temos na teologia, livro de estudo, revista de escola bíblica, em pregação, né, o que é o reino de Deus. Mas Jesus nunca se preocupou a falar assim, olha, a dar um conceito, uma definição. O reino de Deus é isso. Não fez isso. Mas muitas das parábolas de Jesus, ele falou, o reino de Deus é semelhante a isso. Aí ele conta uma história. Muitas vezes. Curiosamente, aqui, geralmente, o reino de Deus a gente associa com esse momento nosso agora, né? Jesus disse, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Então, arrependei-vos, muda, como diz o pastor, muda a sua mentalidade, se arrependa, muda o curso de direção que o reino de Deus tirou. Então, para esse momento agora, certo?
Só que nessa parábola Jesus vai contar uma história que ele diz que o reino de Deus é semelhante, mas apontando não para o agora, mas para a consumação da volta do Filho de Deus, o próprio Jesus. Então, se você olhar o versículo 1, então o reino de Deus será semelhante, ele vai contar uma história. Olha o versículo 13, vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem é de vir. Então o reino de Deus é semelhante, ele conta uma história e ele dá a lição no final. Vigia, porque você não sabe a hora que eu vou voltar. O reino de Deus está relacionado não só com esse momento presente, mas ele está relacionado com a volta de Jesus. Que a gente já começa a experimentar o reino de Deus hoje. Quando a gente fala reino, a gente pensa num rei, a gente pensa num conjunto de leis, né? Então nós estamos debaixo de um senhorio, de um rei. Então nós entramos no reino, nós temos uma cidadania muito maior do que qualquer cidadania de qualquer país. Então para nós não importa se o camarada é carioca, paulista, nordestino, africano, europeu, americano, que a nossa cidadania principal é de reino de Deus. Isso?